Durante uma guerra real, soldados largaram as armas para assistir a um jogo de futebol. Não foi um acordo político. Não foi uma negociação internacional. Foi por causa de um jogador. Esse jogador se chamava Pelé. No final da década de 1960, a Nigéria vivia um dos períodos mais violentos de sua história. O país enfrentava uma guerra civil conhecida como Guerra de Biafra, um conflito que dividiu a nação, causou milhares de mortes e deixou marcas profundas na população. Em meio a esse cenário de tensão extrema, o Santos Futebol Clube desembarcou no país para realizar um amistoso internacional. No elenco estava o maior nome do futebol mundial naquele momento: Pelé. O que aconteceu a seguir se tornou uma das histórias mais impressionantes da relação entre esporte e sociedade. Relatos da época indicam que, para garantir a realização da partida e permitir que a população pudesse assistir ao jogo com segurança, os lados envolvidos no conflito concordaram com uma trégua temporária. Em algumas regiões, os combates cessaram. As armas silenciaram. Soldados deixaram posições de combate. Tudo para ver Pelé jogar. É importante fazer uma distinção clara entre mito e realidade. Historiadores discutem até hoje se a guerra parou completamente em todo o país ou se a trégua aconteceu apenas em áreas específicas. Mas um fato é incontestável: o futebol foi capaz de criar um raro momento de pausa em meio ao caos. E isso revela algo muito maior do que apenas uma curiosidade histórica. Pelé não era apenas um atleta. Ele representava um símbolo global. Onde chegava, multidões se reuniam. Governos o recebiam. Povos diferentes, com interesses opostos, se uniam em torno do mesmo espetáculo. Agora, observe o mundo atual. Hoje acompanhamos conflitos complexos, como as tensões entre Estados Unidos e Venezuela, ou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Conflitos modernos, marcados por interesses econômicos, disputas territoriais e decisões estratégicas de alto nível. Nenhum deles para por causa de um jogo. Nenhum deles silencia armas por causa de um atleta. O futebol continua sendo o esporte mais popular do planeta, mas o mundo mudou. A informação é fragmentada. As narrativas são polarizadas. Os ídolos raramente são consenso absoluto. Na época de Pelé, o esporte funcionava como uma linguagem universal quase pura. Não existiam redes sociais amplificando divisões em tempo real. O ídolo era admirado por todos os lados. Pelé conseguia algo extremamente raro: ser respeitado por pessoas que discordavam em tudo, menos em uma coisa: o talento que ele tinha dentro de campo. Talvez seja por isso que essa história atravessou gerações, porque ela não fala apenas sobre futebol. Ela fala sobre o poder simbólico que uma figura humana pode exercer quando representa algo maior do que si mesma. Hoje, guerras continuam. Fronteiras continuam em disputa. O mundo segue dividido. Mas por um breve momento da história, uma bola, um campo e um jogador fizeram as armas se calarem. E esse jogador era Pelé.